Bom, então se a gente for retornar àquele anúncio do início do Ministério do Turismo, dessas duas viajantes aqui em Ouro Preto, a gente vê, por um lado, né, o quanto que esse ato de se deslocar até essa cidade necessitou de uma série de pressupostos sociais, ou seja, de uma própria sociedade de mercado, do desenvolvimento dos meios de transporte, da ideia de um imaginário, né, de que Ouro Preto é algum local bacana que se visitar, do interesse pela história, como está anunciado aqui, né? E por um outro lado, a gente também vê que esse deslocamento ele articula um sistema muito mais amplo de atores, né? O turismo não está restrito aos turistas, mas envolve também, como a gente viu, né? Enfim, a própria comunidade que vai recebê-las, os prestadores de serviço, a organização política desse local e um campo de conhecimento que vai procurar compreender esse movimento como um todo, né? Que é o que a gente está buscando aqui, nessa ideia de fundamentos teóricos, né? Em relação ao turismo e à hospitalidade. Fundamentos teóricos que vão permitir uma compreensão melhor tanto para a atuação nesse campo, do ponto de vista profissional, do campo de vista da prática, né? Quanto também para um entendimento melhor da sociedade, do que o turismo significa para a nossa sociedade contemporânea, né? Que é um outro aspecto importante também de se conhecer. Então, esse quadro aqui do John Tribe, né, ele vai apontar esses dois aspectos, ou seja, tem esse mundo do turismo, né, que é articulado por esse conjunto que a gente viu, e por um lado, nesse mundo do turismo, eu tenho um campo que vai estudar os aspectos comerciais desse elemento e um campo que vai estudar esses aspectos não comerciais, né? E aí uma série de disciplinas que vão procurar entender o que é o turismo e vão, digamos assim, enquadrá-lo como um objeto de estudo, né? Por exemplo, a economia, a psicologia, a sociologia, a geografia, a ciência política, o direito. Então a gente vai ver isso aí mais para o final da disciplina, né? Como cada uma dessas ciências, de alguma maneira, vão se interessar pelo estudo do turismo e vão enquadrá-lo e vão defini-lo de alguma maneira distinta, né? Só para dar um exemplo, né, a economia vai estar, por exemplo, preocupada com as movimentações financeiras em relação ao turismo, né, o que isso implica em intercâmbio de moedas dos países, né, na formação de mercados, como o mercado hoteleiro ou o mercado de restaurantes, enfim, as empresas aéreas, que vai ser uma preocupação bastante distinta, por exemplo, da psicologia, que vai procurar entender as motivações desse visitante, né, como é que, enfim, se dá também a relação com o trabalhador nesse ambiente de prestação de serviço do turismo, né? Pensando aqui numa área de recursos humanos, por exemplo, que vai ser distinto, por exemplo, do direito, né? Que vai procurar os aspectos legais em relação ao turismo, as implicações que isso tem, por exemplo, numa regulamentação sobre vistos, né? Ou a geografia também com a ideia de uso do espaço, né? Como é que o turismo vai alterar os espaços, ou como é que vão se distribuir esses fluxos em relação ao espaço. Então, eu tenho, né, nesse mundo do turismo, que é esse mundo da prática, que a gente viu aqui, desse conjunto, desse sistema que se articula a partir desses visitantes, né, e essa série de olhares teóricos de disciplinas, então, que vão procurar entendê-lo, né. Então, se por um lado, né, eu coloquei essas duas imagens em relação a um hotel, né, eu tenho essa noção de prover experiências diferentes, né, e que as pessoas procuram, enfim, para significar suas vidas, enfim, uma série de razões, né, uma lua de mel, ou, né, esse interesse da lua de mel para o casal, por exemplo, eles não vão estar pensando de alguma maneira em gráficos, ou nesse termo de diária média e de renda por quarto, né, ou por habitação, que o gerente do hotel vai estar pensando, né, quando talvez se propôs a fazer enfim, esse arranjo aqui, né, dessa toalhinha, enfim, tem gente que acha um pouco brega isso, mas eu trouxe aqui só para enfim, para a gente discutir, para ver um pouco essa diferença, né, desse mundo da experiência do visitante, do que ele está procurando, e para um outro lado, né, desse campo de estudo dessa experiência, né, que pode ter tanto um aspecto comercial, no certo sentido de que eu vou trabalhar para melhorar a performance da minha empresa, enfim, né, nesse sentido, quanto um aspecto não comercial ou teórico, né, de procurar entender o quanto o turismo significa para o mundo contemporâneo, né. E acho que a gente pode talvez visualizar isso, né,
o quanto a gente está integrado pelo próprio turismo quando um momento como esse, né, da Covid, que a gente não pode mais visitar ou viajar, né, e o que isso faz a gente sentir, enfim, uma série de outros aspectos. Né? Então, acho que sobre o turismo era um pouco isso que eu tinha para comentar com vocês, né? E a gente já passa aqui um pouco esse gancho, né, do hotel para a ideia da hospitalidade, por um outro lado, né? A parte dessa recepção e dessa reciprocidade em relação ao visitante, que muitas vezes é turista, mas que se estende para outros campos, né, para outros personagens que não são o turista. Antes disso, né, só essa recapitulação, então a gente viu que o turismo é esse deslocamento para fora do meu entorno habitual, né, que para isso foi necessário uma série de transformações na sociedade que permitiram esse tipo de prática, né, e que a partir dessa prática do turismo, né, dessa viagem, desse deslocamento, eu tenho articulado um sistema de atores, de locais e de outros elementos que vão, esse conjunto desse sistema que a gente pode denominar o turismo.